Olá pessoal do P7 e do P9, e ainda na sequência da primeira fase do Tribunal do Júri, nós chegamos na decisão do juiz ao final da primeira fase. Como eu falei no vídeo anterior, são 4 as possíveis decisões: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Decisão de pronúncia, artigo 413 do Código de Processo Penal. O juiz, ele pronuncia o réu se ele estiver convencido da prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Veja, o juiz, ele vai analisar o fato criminoso, está provado, ele existiu, e depois disso, existem indícios de autoria, indícios. A lei não está se referindo à prova da autoria, mas indícios de autoria. Se o juiz estiver convencido da prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, ele pronuncia o réu. A pronúncia, ela deve ser comedida, o juiz deve ser sóbrio, deve economizar, porque na linguagem, sob pena de responder por excesso de linguagem ou de eloquência acusatória, porque isso poderá influenciar os jurados lá na frente. Das 4 decisões, é a única que vai submeter o réu a julgamento perante o júri popular, é a única que vai dar início à segunda fase do procedimento bifásico do júri. Então, a pronúncia, ela gera 3 efeitos principais: submete o réu a júri popular, interrompe a prescrição e limita a tese de acusação que será apresentada aos jurados. Como assim? Vamos supor que na denúncia o Ministério Público denunciou o réu por homicídio qualificado. No final, na pronúncia, o juiz decide pronunciá-lo por homicídio simples. Se houver júri, o que é que vai acontecer? Toda a tese de acusação, a argumentação acusatória tem que ser por homicídio simples e não mais por homicídio qualificado, como era na denúncia. Então, a pronúncia, ela tem que ser muito objetiva, tá? O juiz, ele não vai dizer que o réu matou a vítima, ele vai dizer que há indícios de autoria e vai dizer que está provada a materialidade. Se o juiz não se convencer da autoria, não se convencer de indícios, de indício de autoria, ou não se convencer da materialidade, ele impronuncia, a impronúncia. Mas a qualquer momento, se surgirem provas novas, o réu poderá ser denunciado e o processo reinicia. A impronúncia, ela, portanto, é o contrário da pronúncia. Na impronúncia, não vamos ter segunda fase, não vamos ter procedimento, não vamos ter julgamento no júri. Terceira decisão possível do juiz ao final da primeira fase: absolvição sumária. Se o juiz constatar inequivocamente, se ele estiver convencido da inexistência do fato, que o réu não é o seu autor, que o fato não constitui crime, ou que existe ali uma causa de extinção da punibilidade, o juiz, ele absolve sumariamente, acabou, o processo não pode ser mais reaberto, não tem segunda fase, consequentemente, não tem júri. Por exemplo, as testemunhas ouvidas, as provas produzidas na primeira fase atestam que o réu não foi o autor do crime. Acabou, está provado, ele tem que estar convencido. Então nós temos a pronúncia, o réu vai a júri. Em pronúncia, o juiz não se convence da materialidade, não se convence da existência de indícios de autoria, o réu não vai a júri. A absolvição sumária, o réu está absolvido, também não vai a júri, acabou na primeira fase. E a 4ª decisão, a desclassificação. O juiz, discordando da acusação, o que é que ele faz? Ele entende que houve um crime diferente de crime doloso contra a vida. Por exemplo, o réu é denunciado por homicídio, o juiz entende que houve latrocínio. O réu é denunciado por homicídio doloso, o juiz entende que houve um homicídio culposo por imprudência, imperícia, etc. E aí, homicídio culposo não vai a júri. Então, são as 4 decisões. Como se trata de decisão, cabe recurso. Quais seriam os recursos de cada uma dessas decisões? Da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, rese. Da impronúncia, apelação. Da absolvição sumária, também cabe apelação. E da desclassificação, também caberia recurso em sentido estrito. Então, temos recurso em sentido estrito para a pronúncia, apelação para impronúncia e para a absolvição sumária, e novamente recurso em sentido estrito para a desclassificação. Então, são essas as decisões. Se o juiz efetivamente pronunciar o réu e essa pronúncia for mantida pelo tribunal, aí sim teremos o início da segunda fase, que ficará aí para outro vídeo. Um abraço.